Tem um assunto chato pra caramba, pessoal, que eu acho importante a gente discutir, que é a questão da estabilidade dos servidores públicos. Mas olha, tem uma galera, mas uma galera gigante, que tem o costume de chamar a estabilidade de servidor público de privilégio, tá? Deixa primeiro eu falar uma coisinha. Quando eu falo em servidor público, eu não estou falando daqueles cargos comissionados, né, que são contratados a rodo por deputados, prefeitos, senadores, secretários em geral, assessores de juízes, essa galera aí. Não, né? E muito menos, pessoal, daquele alto escalão dos servidores públicos, né? Juízes, promotores, não. Estou falando de servidor chão de fábrica, aquele que está cara a cara com as pessoas, aquele que não é reconhecido pela sociedade como autoridade, né? Tô falando de gente comum. Algum tempo atrás a gente já fez um vídeo falando a respeito disso, né? E ali naquele vídeo, se você recordar, a gente dizia o seguinte: olha, imagine se não houvesse estabilidade. Entra um governador, o governador manda todo mundo embora, contrata todo mundo novo, né? E chega para essa galera e diz assim: olha, ou vocês fazem campanha, ou vocês rezam pela minha cartilha, ou vocês atuam durante todo o meu período de mandato como cabos eleitorais, ou vocês estão no olho da rua, né? Algum tempo atrás foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça uma nova legislação que tem por finalidade por um ponto final na estabilidade dos servidores. Parece que essa gente está conseguindo, pessoal. E o fim da estabilidade dos servidores não almeja um aumento ético, ou a retomada de valores éticos. Não. A finalidade dessa galera é poder colocar os servidores públicos debaixo do seu cabresto, tá? Porque se muitas vezes entra um mandatário em qualquer nível da federação mal intencionado, são os servidores efetivos que podem dizer não, que podem dizer eu não concordo, eu não faço desse jeito. Por quê? Porque são protegidos pela sua estabilidade. A partir do momento que essas novas legislações começam a tomar corpo, simplesmente essa galera diz assim: olha, a partir de agora, servidor, ou você reza pela minha cartilha, ou da mesma maneira que um comissionado, ou de qualquer outro funcionário de qualquer empresa. Se você não faz o que eu mando, eu coloco você na rua. Não importa se o que eu vou pedir a você é honesto ou desonesto, tá? Eu quero colocar aqui embaixo, se você tiver interesse, o link na descrição do vídeo, o link de um vídeo no qual o filho desse presidente eleito se posiciona em relação à questão da estabilidade. E, infelizmente, tanto esse presidente eleito como a sua turma precisam se posicionar em relação ao que pensam e ao que querem em relação da estabilidade dos servidores públicos. Porque remover a estabilidade dos servidores públicos comuns é um tiro no pé. Nós estamos voltando lá atrás, à época dos coronéis, do coronelismo, né? Em que o sujeito pega, faz o que quer, do jeito que quer. E é incrível como nesse vídeo, um dos filhos desse candidato eleito a presidente da República aprova a contratação, por exemplo, de servidores comissionados, né? Que são aqueles que rezam pela cartilha dos candidatos eleitos. Bom, pessoal, como desculpa, né, para romper com a estabilidade dos servidores públicos, essa nova legislação propõe uma avaliação de desempenho anual, realizada por uma comissão. Mas se você estuda a fundo,
você percebe que essa avaliação de desempenho nada mais é do que um bate-papo com o chefe direto dos funcionários e uma transcrição objetiva daquilo que o chefe acha do funcionário para a sua avaliação. Não existe uma avaliação profunda, por exemplo, dos horários em que esse funcionário chega, da qualidade de atendimento que é prestada ao usuário, das capacitações que esse funcionário realiza. Simplesmente é assim, o chefe vai com a tua cara, ok, te avalia positivamente. O chefe não vai com a tua cara, te avalia mal. Uma certa oportunidade eu tive o desprazer de receber uma avaliação assim, 9,99999 ao invés de 10, 10, 10, 10. Por quê? Porque 10, segundo a pessoa que supostamente me avaliou, e me deu essa nota, é só para Deus. E a pergunta é, ok, então quais são os critérios que essa pessoa utiliza? Não, simplesmente simpatia ou antipatia. Não se trata de inovação, antecipação, inovação, antecipação, qualificação, nada disso é avaliado. Simplesmente o quê? O chefe vai com a minha cara ou não vai? E aí você senta para conversar com as pessoas e perguntam assim, tudo bem, então proatividade, o que significa? Ah, Daniel, nós bolamos uma viagem para a praia e você não foi. Ah, Daniel, nós bolamos uma reuniãozinha de fim de ano e você não quis participar. Pessoal, vamos deixar claro que isso aqui é só hipoteticamente, tá? Isso não acontece e não aconteceu. E aí a pessoa se sente na liberdade de dizer, não, olha só, ele não é integrado, ele não é participativo. Mas o número de cursos que o sujeito faz durante o ano, os elogios das pessoas que são atendidas, a produtividade, o alcance do serviço que você realiza não vale de nada. Se você parar para pensar, nada mais é do que uma violação das liberdades individuais e dos direitos constitucionais. Não importa se o sujeito guarda o sábado, por exemplo, na sua religião. Se no sábado o chefe inventa de ir para a praia e o sujeito não vai, significa que ele não é participativo. Logo a nota dele diminui. O chefinho inventa lá uma reuniãozinha noturna num bar, num estabelecimento comercial, num restaurantezinho para confraternização da galera. Isso é só hipotético, tá? E o funcionário não vai. Olha, logo não é um sujeito integrado. Ou seja, aqueles direitos individuais constitucionalmente previstos, como intimidade, privacidade, são colocados de lado. As pessoas acreditam que devem avaliar o sujeito por meio da violação da privacidade e da intimidade. E acreditam que isso é antecipação, que isso é proatividade. Outros direitos. O sujeito que chega mais cedo no trabalho e sai mais tarde, aquele sujeito que não vai para casa almoçar, aquele sujeito que fica sem almoço, aquele sujeito que é o primeiro a dizer, olha, eu vou lá para o interior, eu vou viajar para a capital do estado, eu não me importo de ficar sem almoço, eu não me importo de cumprir horas extras. Isso não está previsto na legislação, a não ser que fosse determinado antecipadamente, via ofício. E de repente o sujeito começa a ser avaliado por algumas fantasias da cabeça dos seus respectivos chefes. E se você avaliar, se você perceber bem, pela violação dos direitos fundamentais, pela violação dos direitos individuais e dos principais direitos trabalhistas, como, por exemplo, intervalo intrajornada. Se o sujeito fica trabalhando em horário de almoço, ele é bem visto. Se o sujeito, por exemplo, rompe com suas tradições pessoais, com suas crenças religiosas, para ir trabalhar de madrugada ou para ir trabalhar no sábado e no domingo, ele é visto como alguém dedicado. Sei lá, pessoal.
Eu acho que a gente precisa estar muito atento aí. Eu sei que muita gente acredita que esse cara vai ser um grande presidente. Eu não acredito nisso, não acredito. Acho que ele deve muita explicação ainda em relação a como é que ele vai tratar, por exemplo, os servidores públicos, tá? Espero que ele não se torne um coronel na presidência da República. Não sei porque ele não fala a respeito disso. Infelizmente, a nossa sociedade, a nossa cultura parece que vê essa dedicação sobre-humana, essa dedicação que viola direitos como algo bom. Eu acho isso bastante preocupante. E digo a você, se você tiver oportunidade, seja por meio de uma opinião, seja por meio de um posicionamento, de defender a estabilidade dos servidores públicos, saiba que você está defendendo a lei, né? Que você está garantindo que pessoas que muitas vezes, diferente dos grandões, não se corrompem, possam estar evitando principalmente como é que a gente chama? O abuso de poder dessa galerinha eleita aí, tá bom? Eu precisava falar a respeito disso, porque isso é uma coisa que me preocupa, isso é uma coisa que me incomoda, tendo em vista que mais de 70% dos servidores efetivos no Brasil, assim como eu, são pais e mães com mais de 40 anos. Nós dedicamos a nossa vida a esse serviço e nós estamos às portas aí de colocar o nosso trabalho em risco, colocar nossa vida profissional em risco, graças a essa eleição aí. E principalmente, pessoal, o que me faz pensar é o que vai ser da gente, né? O que vai ser da gente? O que vai ser de um profissional que muitas vezes dedicou a sua vida 20, 25, 28 anos ao Estado, ao município, ao governo federal, ser colocado no olho da rua, com uma mão na frente e outra atrás, porque funcionário público, pessoal, diferente de juiz, né, que em caso de eventuais irregularidades é aposentado compulsoriamente com todos os seus direitos, funcionário público comum não tem nem fundo de garantia, tá? É colocado na rua à disposição, né? Não, nem à disposição, é colocado no olho da rua, com uma mão na frente e a outra atrás, porque não tem direito nem sequer ao fundo de garantia. Pensem bem, pessoal. Olha, tempos negros se aproximam, tempos tenebrosos em relação à ética, à defesa dos direitos, defesa de direitos individuais, garantias individuais, manutenção e preservação de direitos trabalhistas. Cara, é para pensar. Olha, pessoal, eu me entristeço por você que está do outro lado aí, eventualmente tenha mais de 40 anos, por acaso esteja vivendo desemprego, porque não é fácil, não é fácil. A gente que tem emprego, já ainda mais supostamente fixo e estável, né? Já chora, já sofre muitas vezes com os pesares e com as dificuldades de encarar o modo político como as coisas acontecem, porque a liberdade para exercer a tua atividade profissional praticamente não existe, né? Sei lá, pessoal, vamos tentar fazer uma torcida aí para que as coisas se mantenham pelo menos como estão e não se deteriorem, porque não se engane, a gente corre o risco das coisas se deteriorarem no sentido oposto, né? Claro que ninguém curte corrupção, ninguém gosta de corrupto,
ninguém gosta de criminoso, o criminoso tem que estar na cadeia mesmo, né? O Brasil não deve ser conduzido de dentro do presídio, ok, concordo plenamente com isso. Mas não existiam só duas opções, né? E agora a gente está diante dessa ameaça, né, de voltarmos a 1930, 1935, voltarmos aos votos de cabresto, darmos fim aos servidores públicos, àqueles que moderaram todos esses processos, que entram governantes e saem governantes, se mantêm muitas vezes ilibados, firmes e fortes, dizendo, olha, isso não está certo, por esse caminho nós não vamos. Vamos preservar o direito a atendimento de qualidade para o usuário, vamos nos aproximar do usuário, vamos resolver as questões do usuário, muitas vezes até mesmo sem condições ofertadas pelos governantes. Tudo isso é hipotético, tá, pessoal? Não estou citando absolutamente nada, não estou fazendo referência às minhas condições pessoais, não estou fazendo referência às minhas condições de trabalho, são simplesmente hipóteses que surgem na nossa história aí, são coisas que a gente ouve falar, tá? Até já então, tchau.